Se Deus não existe, tudo é permitido? Essa é uma ideia que você encontra no livro Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, um livro que eu já citei algumas vezes aqui no Freud do Zero, e é considerado o livro de literatura favorito de Freud, pelo próprio Freud, e não é à toa que você encontra ressonâncias, né, das ideias do Dostoiévski em vários pontos da obra do Freud. E nesse livro especificamente, Os Irmãos Karamazov, você encontra muito da ideia que o Freud vai construir quando ele fala sobre a questão da religião e da cultura, que vai ser o assunto de hoje da aula Freud do Zero, número 22. Então a gente está aqui no Jacques Sedar, a gente está no capítulo 13, Mitologia, Cultura e Religioso. É um capítulo que o Jacques Sedar traz muitas ideias, assim, desenvolve para vários lados, né? E o nosso objetivo não vai ser percorrer tudo isso, porque ficaria extenso e fora do propósito, que é apresentar as ideias gerais do Freud. Ele começa dizendo aqui a ideia da função do que seria a mitologia freudiana, né? E ele começa ali com a ideia do totem tabu, e lembrando que essa mitologia não tem que ser baseada em fatos, né? A mitologia é muito mais uma construção, uma narrativa para tentar nomear alguma coisa, né? Nomear o indizível, no caso aqui o início de algo, o futuro de algo, né? Aquilo que não está na realidade empírica verificável naquele momento. E é interessante que ele coloca aqui, já que você dá logo de cara, que o totem tabu não deve ser pensado, né, como uma questão histórica que realmente aconteceu, mas sim uma mitologia, uma narrativa para tentar criar uma ponte para se pensar a partir daí, né, para se pensar um pouco da entrada do homem na cultura. Essa ideia é bem interessante porque a gente já trouxe isso algumas vezes, né? Essa ideia você encontra lá quando Freud fala do Homem dos Lobos, em que ele faz uma inferência sobre uma cena primária, né? Isso é muito criticado em Freud, mas depois vai se mostrar que, independente de ser feita inferência ou não, o que importa é que algum ponto no passado seja construído, para funcionar como se fosse um ponto, né, de Arquimedes, para colocar uma alavanca e então mover tudo, né, mover o mundo. Então é legal essa ideia eu trabalho muito na clínica, né, de que não importa se o passado foi da forma como o paciente traz, mas sim o passado que ele considera, porque a partir desse passado ele quer fazer suas construções, né? A sua dialética, né? de construção. E ainda que não tenha nada, é meio que, entre aspas, levar o paciente a criar essa cena, essa referência passada, essa mitologia, né? A mitologia que é uma forma de como ele pode explicar a origem da sua história, né? Então é muito interessante, o Lacan vai levar isso a níveis muito maiores, assim, né, outros limites, do tipo considerar que todo tipo de lembrança assim, do passado é puramente imaginária, né, essas lembranças mais primitivas. A imaginária narcísica, né, são invenções, mas invenções que a gente precisa usar para poder construir as nossas associações, enfim. Então, dentro desse raciocínio, né, o Totem Tabu, ele é um texto que meio que explica essa gênese, né? A cultura neurótica, essa cultura que, de alguma forma, ela tem que ter um controle sobre a vida pulsional do sujeito, principalmente se você encontrar em Totem Tabu a ideia da culpa, né? Como a culpa vai ser trabalhada, vai ser compartilhada entre os assassinos do pai, né? Então, como isso vai ser dividido. E é interessante que a obra do Freud enxerga muito dessa forma, assim, como a culpa ela permeia, tá? Desde o começo até o final da obra, fala-se muito disso, né? A culpa, e quem está na clínica escuta isso de fato, né? A culpa como uma característica muito central das queixas, né? E quando você pega esses textos, né, os finais aqui do Jacques Sedar, que está colocando a religião e a cultura, aí a questão da culpa vai aparecer assim muito mais forte ainda, né? Então, você vai encontrar ao longo da obra, como eu já falei, Totem Tabu tem a ideia da culpa muito interessante, mas quando você vai chegar lá, principalmente no mal-estar da cultura, né, mal-estar da civilização, você vai ver a questão da culpa mais inflamada, assim, mais enxergada em tudo quanto é esfera. É interessante localizar, né, dentro
desse raciocínio que eu estou trazendo aqui, que o Freud ele vai localizar um pouco essa ideia que eu acabei de falar, né, da narrativa anterior, como totem e tabu, ele vai meio que localizar a religião por essa via, né, a religião como uma forma de dação de sentido para uma série de coisas, né, como se fosse uma mitologia, né, alguma coisa apontando para o passado, né, da nossa origem mítica, mas também uma forma de criar condições de sentido para o futuro, né, uma ponte para o futuro. Então você tem ali uma vida após a morte. O Jacques Sédar faz umas leituras interessantes, ele traz uma ideia bem interessante do ponto de vista histórico-filosófico, né? Que ele começa ali pensando na questão dos gregos, por exemplo, a ideia do homem fazendo parte de um cosmo, né? Uma partícula de um cosmo, e aí faz todo um desenvolvimento, começa a falar que ali a partir, né, Kant, ou melhor, começa ali com a questão do judaísmo, depois traz a ideia do Descartes, do Kant, como um homem cada vez mais se afastando desse Deus, se descolando desse Deus, né? E sendo uma entidade separada. Que vai ter que no judaísmo você tem essa ideia já, né? De uma entidade separada, expulsos, né? E retorno, enfim. E aí você vai ter um pouco de um certo desamparo, né? Quando você tem isso, essa autonomia do homem, né? Com relação a Deus, essa separação, está no estado de certo desamparo. E a ideia que o Freud vai trazer, né? Principalmente no texto O Futuro de uma Ilusão, é da utilidade da religião como uma forma meio que de reparar ou de iludir, de fato, né? O futuro de uma ilusão, iludir esse desamparo primordial, esse desamparo que é uma questão primordial e também constitucional e vai ser mantido dessa forma. Então eu estava falando para vocês dessa busca de sentido na clínica, então a gente até coloca ali o ponto de Arquimedes, o ponto anterior lá atrás como uma forma de fazer esse ponto de Arquimedes, né? Mas a psicanálise é importante deixar claro nesse final aqui de curso o quanto ela não visa dar sentido, né? Trabalhou-se muito tempo com aquela ideia do Freud explica, né? E de fato ele tentava explicar tudo ali, era tudo muito por uma forma caricatural, até tudo sexual, e com o tempo isso foi sendo desconstruído, né? Você vai encontrar alguns pontos da obra do Freud, tipo se você for a interpretação dos sonhos, ele vai trazer o conceito de umbigo do sonho, né, que ele diz que as interpretações podem ser feitas até um limite, chega uma hora que não vai mais, né, não tem mais o que fazer. Aí chega uma hora que tem um sem sentido, ponto infinitesimal. E aí, né, e quando que vai ser isso? Aqui é um pouco naquela ideia apresentada, eu peguei isso com o Coutinho Jorge formulando, né? Que é quando o artista decide que a obra acabou. Quando você decide que a pintura acabou. Ah, pintei até aqui, agora é hora de dar o fim, né? Então qual que é a hora que você vai parar de investir na construção de algo ali, de montar algum sentido? Então meio que a análise tem isso também. Por mais que tenha dação de sentido, tem um ponto que não tem mais o que interpretar, que também tem a questão do desconhecido, né? A separação dos corpos vai se revelar. Tanto é que até o Lacan vai pensar que o amor ele entra dessa forma. O amor ele entra como forma de suplência, para tentar reparar aquilo que é o impossível do encontro com o outro, da relação com o outro, da completude com o outro. O amor vem nessa tentativa de criar esse engano aí, essa ilusão. E a religião vai por essa mesma via, né? Mas só para finalizar esse raciocínio, então a psicanálise ela tem como futuro aí apontar para essa questão da desconstrução dos sentidos, né? Então busca-se um sentido para fazer as associações, um lugar para mostrar como é encadeada a lógica do sujeito, mas também o fim da análise você vai descascando isso, as camadas da cebola, né? Por isso que ele vai dizer assim que a psicanálise, na 183, né? Ela não é um sistema de representações, mas sim ela interroga as modalidades subjetivas, pessoais, históricas, né? E religiosas também, políticas, então tem todo um questionamento. Então, de alguma forma, você vai ter esses questionamentos e você vai começar a se deparar com a forma frágil que é construída toda essa dação de sentido em várias esferas da experiência humana, entre elas a experiência religiosa. E aí, nesse texto, O Futuro de uma Ilusão, que é um texto meio que faz uma tríade, né? É análise leiga, futuro de uma ilusão e mal-estar na civilização, está falando muito por essa esfera, né? Dessa dação de sentido, e principalmente nesse, ele vai dizer assim que a religião é fundamentada na necessidade de ilusão que habita o ser humano, né? Que tenta se proteger dos perigos da existência. Então, é interessante isso, né? Que ele vai inclusive pensar assim, a religião como uma neurose obsessiva da humanidade, né? Uma neurose
Da mesma forma que a neurose ela se constrói na infância, em tese vai ser abandonada, né, através do próprio desenvolvimento ou da análise, né, o sujeito sai do seu sofrimento neurótico infantil e da ação de sentido para tudo e de negar, né, a castração no sentido de aliança entre os corpos. Ele vai dizer o mesmo destino da neurose, que é se deparar com o rochedo da castração, como diz o Freud, né, e essa frustração. O destino de uma ilusão também vai ser isso, né, se curar disso. Então, ele começa a dizer, né, nos 2 primeiros capítulos, que a civilização recorre a altos valores morais a fim de se proteger das tendências destrutivas provenientes dos indivíduos que as compõem. Freud está numa fase, talvez aí um dos pontos mais pessimistas, né, da teoria dele, lembrando que ele está aí, ó, fim de Primeira Guerra Mundial, mundo destruído, tensão que futuramente vai desembocar na Segunda Guerra Mundial, né, você tem ali crises econômicas, o câncer do Freud, tá tudo isso meio que indo de encontro a endossar cada vez mais um pessimismo que já estava ali no Freud desde o começo, né? Um pessimismo que eu não acho tão péssimo assim, né? Já falei isso em alguns vídeos anteriores, mas enfim. Então ele vai dizer dessa tensão constante que existe, né? E vai dizer assim, ó, toda civilização exige renúncia às pulsões e sacrifícios por parte de cada um. E com isso acaba chocando-se com a hostilidade dos indivíduos. Então, Freud está enfatizando muito a questão da hostilidade do humano. Parece que toda civilização deve se edificar sobre a coerção e a renúncia das pulsões. Então essas pulsões sexuais e agressivas precisam ser renunciadas para que possa haver vida em sociedade, né? Então nisso ele vai trazer, né, o Totem Tabu como forma de explicar essa narrativa. Você vai ter aí a questão da religião como uma forma também de neutralizar isso, né? Tem um texto muito legal, um livro chamado Tratado de Ateologia, em que o autor ele vai dizer sobre Paulo, né, o personagem Paulo, que meio que propaga aí as ideias do cristianismo. Ele coloca, o Paulo era um histérico que lidava muito mal com a própria sexualidade, como todo histérico, e ele pega a sua questão da sua própria dificuldade pessoal e transforma como uma proibição universal, né, dentro do cristianismo, dentro da religião. E o quanto isso vai se replicar, né? Então, assim, uma censura sexual, uma censura agressiva, e aí você cria, então, essa ideia, essa baita ilusão de que somos seres assexuados, ou que só temos amor, ou que só desejamos o nosso parceiro, parceira para o casamento heterossexual, e que nós somos seres de amor e que amamos uns aos outros. Enfim, uma série de ilusões que se cria para negar duas tendências agressivas, né, e sexuais que está lá no cerne do ser humano. E caminhando nisso, né, uma das perguntas que ele faz aqui é: se você tirar a religião, o que vai sobrar disso, né? Como é que essa pessoa vai lidar com essas coisas todas? E aí cabe a frase que eu coloquei, né? Se Deus não existe, tudo é permitido, que é uma ideia que está nesse livro aqui, né? Então você pensa assim, pô, mas então se Deus não existir, o que vai acontecer? Vai acontecer, então, vamos colocar em ação toda essa parte sexual e agressiva, vai que é uma barbárie? Ele vai pensando dessa forma, será que vai chegar numa barbárie então? Que aliás esse texto inteiro, os irmãos Karamazov está passando por essa questão de Deus, questão do pai, lugar do pai, função do pai, religiosa, né? Então eu acho que é uma questão muito legal que o Freud traz, e a ideia geral então nesse sentido, né? Da religião como uma grande neurose da civilização. E ele vai dizer aqui, assim como a neurose desaparece, a religião desaparecerá com o tempo. Essa é uma ideia do Freud, não necessariamente você precisa concordar, mas tenta entender por onde que está querendo caminhar. E aí ele vai ser questionado sobre a questão da ciência, né? Porque a ciência então é uma ilusão também. Ele vai dizer não, né? A ciência não é uma ilusão, mas ele fala, mas seria uma ilusão acreditar que pudéssemos encontrar em outra parte aquilo que ela não pode nos oferecer. Então meio que ou a ciência ou nada, né? Ou a ciência ou tudo aquilo que for oferecido para além disso vai ser mais ilusão. E aí na sequência veio o mal-estar da civilização, que aí sim, né, o Freud, acho que nos seus momentos mais inspirados, assim, pessimista, inspirado nisso, que ele vai dizer que é o que encerra a trilogia, Análise Leiga, O Futuro de uma Ilusão. Ele coloca aqui um equilíbrio precário que existe no ser humano, na civilização, que ele fala que é decorrente dessa dualidade pulsão de vida e pulsão de morte, né? Ele vai dizer assim, ó:
O conflito que existe na realidade externa, essa tensão, ele fala nada mais é que um desdobramento do conflito interno intrapsíquico entre o ego e o superego. Então, da mesma forma que ele pensou no futuro de uma ilusão como a religião, né, como uma neurose, pense na neurose do sujeito que é universalizada, assim como Paulo na sua histeria e na sua aversão ao sexo, né, ele vai ampliar isso, universalizar. Ele vai colocar aqui também que esse conflito entre o superego, a agência crítica da personalidade, dos ideais, né, dos imperativos, que ele já começa a enxergar ali no texto Luta e Melancolia, né, que vai atribuir a questão do sentimento de culpa, algum funcionamento do ego. E aí depois em 23 ele finalmente chega, não, na verdade uma parte do ego se modifica, dando origem a uma outra instância que é o superego, a agência da culpa. Enfim, essa estrutura da culpa meio que se universaliza, e então a sociedade se organiza dessa forma. Tanto é que eu já falei em outros vídeos, e a ideia que o Jacques Sedar vai trazer, daquilo que, por exemplo, o criminoso, né, ele não é que ele comete um crime e se sente culpado, na verdade ele se sente culpado e aí então isso o leva a cometer um crime. A religião, não é que a religião transmite a culpa, na verdade a culpa é uma experiência, né, da estruturação da personalidade, e que isso então vai ser, de alguma forma a religião entra como uma forma de criar narrativas para conseguir então explicar ou dar sentido, ou, né, pode ser dar sentido com o assunto aqui do começo, né, desse conflito que é intrapsíquico, meio que universaliza um sofrimento pessoal. E aí vai mostrar mais um que aqui, e aí ele vai colocar algumas coisas, que é o princípio do prazer que rege a vida, mas ele fala, mas se esse programa consiste para o homem ser feliz, é óbvio que ele é irrealizável. Né? Então, ele vai colocar que existem dois caminhos para a procura da felicidade, buscar prazer e evitar o desprazer. E aí vai trazer alguns exemplos de como você pode, né, buscar prazer ou evitar desprazer, mas ele fala que sempre vai ser uma decepção, que até mesmo o amor é uma fonte de decepção e sofrimento. É uma ideia que eu costumo falar muito, assim, que Freud traz, que você tem duas escolhas, ou você adoece ou você sofre. Né? Quem ama sofre, quem não ama adoece. Quem não ama adoece porque fica preso no seu narcisismo, né? Sem o outro ali como objeto. Mas aquele que se aventura a amar, se aventura de encontro com o outro, e nisso vai se deparar com a ânsia do outro, vai sofrer de alguma forma. Né? Tem uma ideia dos amores, né, que enquanto Shakespeare, nossa senhora, Shakespeare vai dizer o amor é cativeiro, né, uma prisão que o sujeito fica. Quando você ama, você quer trancar o outro dentro do seu cativeiro ali. O Rubem Alves vai dizer que o amor é um pássaro pousado na ponta do dedo. Né? Então, na hora que ele quiser, ele vai embora. E aí você tem um pouco dessa questão do sujeito com o outro. O outro ele não está ali como sua extensão. O outro é um outro. Entre você e o outro tem, de fato, uma ânsia, tem um espaço e tem o desejo do outro. É toda uma questão que deixa o ser humano angustiado. Né? Enfim, então, quando você ama, você vai sofrer, é meio que inevitável. E vai trazer algumas coisas assim, né, ó. O resultado, como tudo, é sempre decepcionante. O mesmo amor é uma fonte de decepção. E aí traz uma ideia bem interessante que é assim, a busca da felicidade é uma questão essencialmente individual. Nenhum conselho aqui é válido para todos. Cada um deve buscar por si mesmo uma maneira de ser feliz. E aí isso me lembra muito uma entrevista que o Conrado Caligares deu, que ele diz assim, que ele não quer ter uma vida feliz, ele quer ter uma vida interessante. Concordo com ele, acredito que a análise é uma experiência de passar por uma vida, de perceber uma vida, de experimentar uma vida interessante e não feliz. Não essa coisa exagerada e tão quase patológica, né, como imperativo de seja feliz, de gratidão, de abençoe o dia, esteja sempre bem. A gente não pode esquecer de outros afetos, de outros sentimentos que também existem, a tristeza, a raiva, o ódio, mas também aquilo que é engraçado, o choro, o sorriso desenfreado, momentos de loucura, né? Como diz o Christopher Bolas, num livro chamado Histeria, ele fala assim que nós temos, sei lá, todos os transtornos, e isso nos faz saudáveis. Agora, quando apenas um está comandando, né, quando todos os outros estão impossibilitados, só fica um transtorno, aí fala, aí está o patológico.
Então, não queiram ter uma vida feliz, e sim uma vida interessante. Parece que essa é a questão. Então, essa aqui é a nossa penúltima aula, a aula 22, e até a próxima aula. Bons estudos!